Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos eventos econômicos mais dramáticos da história moderna, a crise de 1929. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça. Como é que uma década de uma prosperidade que parecia não ter fim termina num colapso econômico total? O que foi que deu tão errado? Para a gente entender o tombo, primeiro a gente precisa entender a festa que veio antes. Os deslumbrantes e frenéticos loucos anos 20. Olha só, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não eram só uma potência econômica, mas o principal credor do mundo. E isso, claro, deu um gás para uma era de consumo em massa, um novo estilo de vida que ficou famoso como o American Way of Life. E que época, hein? Foi a era do jazz, o cinema virando febre nacional, o rádio chegando em todas as casas. Era um sentimento geral de que o futuro tinha finalmente chegado. E contudo. Mas olha, essa festa não era para todo mundo, não. Por baixo de todo esse glamour, a realidade era outra. Havia problemas sociais seríssimos, como a segregação racial e um desequilíbrio econômico perigoso que estava ali, escondido. O problema é que toda essa prosperidade estava construída numa base, digamos, bem frágil. E para quem sabia onde olhar, os sinais de que vinha uma tempestade por aí já estavam bem claros. Um dos principais sinais era a especulação desenfreada. Pensa assim, milhões de pessoas estavam comprando e vendendo ações não porque acreditavam nas empresas, mas só na esperança de vender rapidinho por um preço maior. Era uma aposta, basicamente. E o pior, muita gente fazia isso com dinheiro que nem tinha, dinheiro emprestado, o que deixava tudo ainda mais arriscado. E não era só isso. A agricultura já estava em crise por produzir demais. A Europa estava se recuperando da guerra e comprando menos dos americanos. E a riqueza era super concentrada, 90% do dinheiro estava na mão de uma elite minúscula. Junta tudo isso com crédito fácil para todo lado e pronto. A receita do desastre estava completa. E o mais irônico disso tudo é que, olhando por cima, os números pareciam ótimos. O PIB americano atingiu o seu pico em 1929. A economia parecia mais forte do que nunca, pouquíssimo tempo antes de tudo desmoronar. E agora, vamos para o momento da virada. O evento em si, o dia em que a festa da década acabou de forma trágica e repentina. O colapso todo aconteceu numa velocidade assustadora. Começou com uma instabilidade ali no início de outubro, virou um pânico geral de vendas na quinta-feira negra e, finalmente, na terça-feira negra, o mercado simplesmente implodiu. Fortunas inteiras desapareceram em questão de horas. E o efeito disso na economia real foi devastador. Imagina só, entre 1929 e 1932, 84 mil empresas nos Estados Unidos simplesmente quebraram. Fecharam as portas e pronto. E nada mostra melhor o lado humano dessa tragédia do que essa história. Um investidor que colocou uma placa no seu carro de luxo dizendo que vendia por $100 porque tinha perdido absolutamente tudo na bolsa. Isso transforma um desastre financeiro abstrato em uma realidade muito pessoal e dolorosa. E o estrago não parou nas fronteiras dos Estados Unidos, não. Foi como um efeito dominó. A crise americana derrubou uma peça, que derrubou outra, e logo o mundo todo estava no chão. Foi o começo do que a gente conhece como a Grande Depressão. Os efeitos foram globais de verdade. Bancos na Europa que dependiam do dinheiro americano faliram. O comércio mundial despencou. O resultado foi desemprego em massa, pobreza, instabilidade, um terreno fértil que, inclusive, ajudou na ascensão de regimes autoritários na Europa. Mas foi no meio desse caos, no fundo do poço da depressão, que um novo líder apareceu, com um plano que, na época, era considerado radical para enfrentar a crise. Esse era o New Deal do presidente Franklin Roosevelt. A ideia era uma quebra total com o passado. Basicamente, ele disse, chega dessa história de que o governo não se mete na economia. A partir dali, o Estado ia intervir, e pesado, para tentar arrumar a casa. E o New Deal não foi só uma coisinha não, era um pacotão de programas. Tinha de tudo. Obras públicas gigantescas para gerar emprego, leis para proteger os trabalhadores, ajuda financeira direta para quem estava passando fome e, talvez o mais importante, novas regras para o sistema financeiro para tentar evitar que um desastre desses acontecesse de novo. Para fazer tudo isso acontecer, foi criada uma verdadeira sopa de letrinhas, um monte de agências novas do governo. A WPA criava empregos, a SSA cuidava da Seguridade Social e a SEC veio para botar ordem na Bolsa de Valores e evitar fraudes. Era a máquina do New Deal funcionando a todo vapor.
E essa história toda, que já tem quase um século, ainda tem muito a nos ensinar, especialmente se a gente comparar com uma outra grande crise financeira bem mais recente. Olha que interessante. A crise de 2008 começou por motivos diferentes. Foi uma bolha no mercado imobiliário. Mas as consequências, muito parecidas. Queda da bolsa, desemprego em massa e, de novo, a necessidade de uma intervenção gigante do governo. Dizem que a história não se repete, mas às vezes ela rima. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Depois de ver esses padrões se repetindo de certa forma, será que a gente realmente aprendeu a lição de 1929? Ou estamos apenas esperando o próximo eco do passado?